O que é destaque nesta edição? Petrobras anuncia novo aumento da gasolina. Preço pode chegar a R$4,52 em Manaus. Amazonino revoga decreto que concedia bônus de 14 mil a secretários. Governo do estado garante reintegração de posse de área em litígio beneficiando agricultores de Manacapuru. Aumenta para 16 número de casos confirmados de sarampo em Manaus. Morre a diva do samba, Dona Ivone Lara. Após revisão, governo anuncia cancelamento de 422 mil benefícios sociais. STF decide hoje se torna Écio Neves réu por corrupção e obstrução de justiça. Juíza libera a visita de senadores para analisar a condição da prisão de Lula. Procuradora-Geral da República defende prisão após segunda instância e redução de foro privilegiado para reforçar a autoridade do judiciário. Estudante brasileiro morre esfaqueado em Universidade dos Estados Unidos. Cuba antecipa para esta quarta início de sessão para eleger sucessor de Raul Castro. Rússia diz que permitirá na quarta inspeção em local de suposto ataque químico na Síria. Mototaxista é morto a tiros após ser abordado no Nova Cidade. 3 homens são mortos a golpes de faca, tiros e por agressão física. Um dos crimes aconteceu nesta madrugada no centro da cidade. É o Jornal da Manhã que começa agora, 5h49. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM Canutama. Vale do Rio Madeira Humaitá. Anamã FM Anabá. Marã FM em Marã. Caboclo FM Altazes. Urucará FM Urucará. Comunitária de Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Acompanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Rádio Alternativa na aldeia Tucuxi, no distrito de Sampaio em Altazes. Tucumã FM em Novo Aripuana. 5h50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável. Já choveu durante a madrugada em áreas isoladas dentro da previsão do clima-tempo de 3 milímetros de precipitação pluviométrica. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. Terça-feira, 17 de abril. Dia dos Santos, Roberto de Turlande, Roberto de Molesme e Estevão Herding. Comemoramos ainda o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo e o Dia Mundial do Hemofílico. Chegamos aos 107 dias do ano e faltam 258 para terminar 2018. O nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 19 centímetros. Entre sábado e segunda-feira, o Negro subiu 20 centímetros. São normais operações de pousas e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O que aconteceu nesta data? Datas e fatos. 1912. Tropas russas abrem fogo contra mineiros grevistas no nordeste da Sibéria, matando pelo menos 150 trabalhadores. 1945, Segunda Guerra Mundial, as forças brasileiras libertam dos nazistas a cidade de Montese, na Itália. 1961, invasão da Baía dos Porcos. Um grupo de exilados cubanos financiados e treinados pela CIA desembarcam na Baía dos Porcos, em Cuba, com o objetivo de derrubar Fidel Castro. 2016, a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o relatório que pediu o afastamento da presidente Dilma Rousseff. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, intensificou a realização das blitz e fiscalização da lei seca, que desde o início do ano passaram a ser realizadas quase que diariamente em pontos estratégicos em todas as zonas da cidade. Somente no último fim de semana foram lavrados 257 autos de infração. Embriaguez ao volante, licenciamento em atraso, passando por conduzir veículos sem estar habilitado. 77 veículos foram retidos, sendo 17 carros e 52 motos, além de um trator de uma empresa particular que estava com licenciamento em atraso desde 2015. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Peregrini, tivemos ontem um incêndio que destruiu 5 casas.
Pois é, Paulo Guerra, foi no bairro do Coroado, né? Quando começou um sinistro na casa de um senhor, já de 72 anos de idade. O fogo começou no porão da casa dele, uma casa de madeira, e rapidamente se espalhou pelas outras residências que ficam ali coladinhas à casa dele. Aconteceu num beco no bairro do Coroado, Paulo. Se não é ação rápida do bombeiro, algo de muito pior poderia ter acontecido. O fogo poderia ter se propagado, atingindo outras casas, não é, Peregrini? É isso aí, Paulo. Ainda assim, né, mesmo com a ação rápida do bombeiro, o fogo chegou a queimar, destruir totalmente 5 casas. Roberto Peregrini, o transporte alternativo está funcionando normalmente ou ninguém saiu da garagem? Saiu, Paulo. Tá todo mundo trabalhando normalmente, né? Mas aquele pagamento, né? Aquele repasse do Sinetran do dinheiro que são dos donos do transporte alternativo, o Sinetran ainda não fez. Está retendo o dinheiro que é do empresário, e até o presente momento não se tem uma solução sobre esse caso, Paulo. A bilhetagem eletrônica é passada no ônibus, automaticamente, né, o pagamento vai direto para o Sinetran tem que passar esse dinheiro aos donos do transporte alternativo, ainda cobram uma taxa, ou Sinetran, de 6%, mas ainda assim não está passando nada para o trabalhador. Peregrini, tivemos aí a morte de um homem aqui no centro da cidade. Ele morreu a golpes de faca? Morreu a facadas, Paulo Guerra. O carro do Instituto Médico Legal, o carro Tumba, bem como os profissionais da Perícia Técnica Científica, ainda em deslocamento para o local, Paulo, para fazer a remoção desse corpo. Além disso, um outro foi morto a tiros, né, Peregrini, e outro também por agressão física. Pois bem, Paulo, esse que foi morto a tiros foi no bairro Armando Mendes. Corpo ainda no local. Também aconteceu nessa madrugada. Departamento de Perícia Técnica também, logo que vier do centro, com o carro Tumba do IML, vai para o Armando Mendes para fazer aí, Paulo, os primeiros procedimentos no local ainda do crime. O mototaxista foi abordado por uma outra motocicleta, homens que vinham em uma outra motocicleta. E o que aconteceu com ele, Peregrini? O que estava na garupa da moto, que abordou o mototaxista, pulou da garupa da moto já com a arma em punho e atirou diversas vezes contra o corpo do mototaxista, que morreu na hora. O detalhe, Paulo, é que nada foi levado do mototaxista. O assassino que chegou na moto chegou tão somente para matar, e assim o fez. Seria um acerto de contas, Peregrini? Possivelmente um acerto de contas. É a primeira linha que a polícia trabalha. O rapaz que foi morto, né, ficou jogado no local, que desceu da moto, não conversou, olhou bem para se certificar de quem se tratava e atirou várias vezes. Peregrini, o transporte convencional funciona normalmente, não? Normalmente, tanto nas principais garagens por onde nós já passamos, pela Global, pela União Cascavel, e temos informações também da Líder e da Açaí, tudo tranquilo nesse momento, as empresas operando normalmente, os terminais com bom fluxo de pessoas, estudantes principalmente. Choveu forte em algumas áreas da cidade no início da madrugada, e uma chuva fina cai agora aqui no centro histórico de Manaus. E onde você está, Peregrini? O mesmo está acontecendo, Paulo. Essa chuvinha fina com ventinho fresco nesse momento por onde nós já passamos, na zona norte, que é onde fica o Instituto Médico Legal. Depois nós descemos pela Avenida Camapuã até a chegada da Avenida Grande Circular, aí sim já zona leste da cidade, também com essa chuva fina, pista molhada e tempo muito nublado. Peregrini, temos alguma informação sobre aquela criança que foi baleada durante a casa dela ser metralhada, Peregrini? Pois é, Paulo, aconteceu no último dia 8, né? Portanto, na ocasião que o pai morreu, a mãe ficou baleada e a criança, Paulo, segue infelizmente em estado muito grave. A criança teve aí de vários tiros pelo corpo, atingindo a coluna, o olho inclusive já perdeu o olho esquerdo. A mãe já está em estado estável, não corre mais risco de morte, porém ainda é internada. E a criança, sim, Paulo, ainda em estado gravíssimo. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, inclusive falando sobre esses crimes que aconteceram ainda há pouco, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, daqui a pouco vamos ter mais detalhes, sim, desses crimes que ocorreram na rotatória do bairro Armando Mendes e no centro da cidade. Nesses dois eventos, a perícia e o IML já estão
trabalhando no local. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações dessas e de outras notícias, Paulo. 5h57. A Marinha do Brasil iniciou ontem os preparativos para a Operação Parintins 2018, com recebimento das solicitações e realização das vistorias especiais para a concessão do passe da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. Essa operação tem o propósito de garantir a segurança do tráfego aquaviário e dos brincantes no período do Festival Folclórico de Parintins. O passe, que será entregue a partir do dia 20 de junho, é um documento que agiliza e reduz o tempo da inspeção das embarcações nos postos de fiscalização. Nestes postos, para as embarcações que possuírem o passe, somente serão verificados os itens relacionados à documentação, ao material de salvatagem e à quantidade de passageiros. Após divulgar que a impressão da Carteira Nacional de Habilitação CNH seria suspensa na sede do Departamento Estadual de Trânsito em Manaus nos dias 18 e 19, o órgão informou que o serviço será mantido nestas datas. A suspensão deve ocorrer por conta da transferência de equipamentos que estava prevista para estes 2 dias. A nova data para a suspensão do serviço será divulgada posteriormente. Os atendimentos no dia 18 e 19 de abril devem ocorrer normalmente no Detran. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivã, em Beruri. Show dos Bairros Altazes. Voz Web Rádio, em Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Beira do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom, em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Bob. Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. Manaus em tempo instável, temperatura de 24 graus. Temos informações de Manacapuru com o José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. As unidades básicas de saúde de Manacapuru intensificam pesagem e medição dos beneficiários do programa Bolsa Família no município. Os trabalhos iniciaram no dia de ontem, segunda-feira, nas unidades de saúde da FUNASA, Orlando Marta, Noema Maciel e José dos Santos Ventura. E se estenderá até sexta-feira, dia 20, no horário de 8 às 12 e das 13 até às 17 horas. Todas as pessoas que são integrantes de famílias beneficiadas pelo programa devem comparecer à unidade de saúde de seu bairro, tendo em mãos um documento com foto e os cartões do SUS e do Bolsa Família. Lembrando que o processo de pesagem e medição dos beneficiários é muito importante para o acompanhamento do estado nutricional das famílias. Além disso, é fundamental que as famílias cumpram com as exigências do programa para continuarem recebendo seu benefício. Caso contrário, ele será bloqueado. Vale ressaltar que a partir de hoje o atendimento será em todas as UBSs do município. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito informou ontem que a divulgação da lista dos beneficiários do projeto CNH Social só poderá ser feita após as eleições de outubro deste ano. Lançado em setembro de 2017, o programa deve conceder a Carteira Nacional de Habilitação a CNH gratuitamente a 10 mil pessoas na capital e em municípios do interior do estado. Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Direito Militar, promovido pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 deste mês. O edital oferece um total de 60 vagas. O curso é voltado para advogados, empregados ou servidores públicos estaduais ou municipais da Assembleia Legislativa do Estado, da Polícia Civil, Polícia Militar ou bombeiros militares, de órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, com curso superior na área de Direito. 6h06 em Manaus. Com foco no período da subida das águas do Rio Negro, Prefeitura inicia a Operação Cheia 2018. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. A nova fase da Operação Cheia 2018 da Prefeitura de Manaus iniciou esta semana e consiste na identificação de mais de 2.000 famílias residentes nas áreas passíveis de alagação. A ideia é atualizar o banco de dados do projeto SOS Enchente. A ação iniciou pelo bairro do Educandos, na Zona Sul. O secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, Cláudio Belém, explicou que a iniciativa iniciou no mês de janeiro.
A Defesa Civil ela já vem trabalhando desde o mês de janeiro, então já fizemos a integração entre as secretarias para que a gente pudesse iniciar essa ação cheia 2018. Posso fazer um levantamento de identificação dos moradores nessas áreas, monitorar as residências que estão com risco de desabamento para que a gente tome uma providência imediata e verificar também a quantidade de pontes que será necessária a construção nessas áreas vulneráveis. De acordo com o secretário da SEMASD, Dante Souza, a medida preventiva identifica as famílias em situação de risco para poder auxiliá-las caso seja decretado estado de calamidade pública em virtude da subida das águas do Rio Negro. Nosso trabalho sempre é preventivo, a gente faz isso anualmente e este ano não seria diferente. Nós vamos buscar para que, se acontecer alguma coisa, nós estejamos preparados para atuar da melhor maneira possível. A previsão é de que a ação seja concluída no início do mês de maio nos demais bairros monitorados pelo órgão. De acordo com o Departamento de Operação da Defesa Civil, 15 bairros da cidade já são monitorados semanalmente: Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e Puraquequara. Essas e outras notícias você também acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Agora 6:08. A Comissão Geral de Licitação do Estado vai lançar nesta terça-feira 4 editais voltados para a recuperação dos sistemas viários dos municípios de Alvarães, Envira, Ipixuna e Itacoatiara. Os novos editais serão todos realizados no próximo dia 22 de maio. Os 4 editais somam mais de 20 milhões de reais. O conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Xavier Desterro, deferiu monocraticamente na manhã de ontem pedido de medida cautelar, suspendendo o termo aditivo ao termo de cooperação técnica firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA e o Conselho Regional de Engenharia CREA, que previa o pagamento da anuidade de pessoa física dos servidores da Secretaria ao Conselho com dinheiro público. Impetrada pela Coordenadoria de Infraestrutura do Ministério Público de Contas, a representação denunciava a concessão de benefício irregular aos servidores da CEINFRA, com o pagamento da anuidade de todos os servidores, engenheiros e técnicos da Secretaria ao Conselho, quando o pagamento da anuidade deveria ser ônus individuais dos profissionais enquanto pessoas físicas. O volume de demissões no Polo Industrial de Manaus caiu 32% no primeiro trimestre deste ano em relação a 2017. De janeiro a março do ano passado foram 3.700 trabalhadores demitidos, enquanto no mesmo período de 2018 o volume de dispensas foi de 2.500, um saldo de 1.200 vagas no comparativo semestral. Até agora, janeiro foi o mês que mais encerrou postos de trabalho, com pouco mais de 1.000 homologações. As fábricas de eletrônicos continuam sendo as mais afetadas. Os dados são do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. De acordo com o vice-presidente da FIAM, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, a queda no volume de demissões sinaliza estabilidade no pátio industrial. No entanto, ele alerta que as empresas ainda trabalham com capacidade limite de trabalhadores. Esse resultado indica que já houve uma leve recuperação econômica, mas esses números não refletem no nível de emprego e investimentos no polo industrial de Manaus. As fábricas estão com capacidade ociosa. Quem antes tinha 3 turnos diminuiu para 1,5, mantendo apenas a mão de obra qualificada, analisa. 6:10. O preço do litro da gasolina em Manaus pode subir para R$4,52, caso os proprietários dos postos de combustíveis decidam repassar integralmente ao consumidor o novo aumento praticado pela Petrobras nas refinarias a partir desta terça-feira. A estimativa considera o atual preço médio da gasolina na capital em R$4,48, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Hoje, de acordo com a Petrobras, o valor da gasolina nas refinarias vai subir para R$1,72, alta de 0,92%, enquanto o diesel será elevado em 0,76% para R$1,99 por litro. Se o aumento do diesel for repassado integralmente ao consumidor, o litro do combustível vai chegar a custar em média R$3,53 nos postos de Manaus. O governo do Amazonas informou ontem que revogou o decreto 38.853 de 9 de abril de 2018,
que concedia abono aos secretários de Estado que estão há 10 anos sem reajuste salarial, uma defasagem reconhecida pelo governador Amazonino Mendes. Em razão da dúvida técnica sobre a concessão em forma de abono, a Procuradoria-Geral do Estado orientou para a revogação do decreto. O governo do Estado garantiu na manhã de ontem, por meio de decisão do Tribunal de Justiça do Estado, a reintegração imediata da posse ao Estado de uma área em litígio no município de Manacapuru, onde viviam 468 famílias retiradas de uma área de 6.000 hectares, localizada no quilômetro 7 da rodovia AM-352 daquele município. No dia 9 de janeiro deste ano, a Justiça havia determinado a retirada das famílias do local após decisão favorável à empresa agropecuária Exata Limitada, que alegava ser a proprietária das terras do Estado. Os processos legais de anuência para aquisição da Manaus Ambiental e Rio Negro Ambiental pela AEGA, Saneamento e Participações S.A., empresa que atende a 48 municípios brasileiros em 10 estados, foram assinados nesta segunda-feira pelo prefeito Arthur Vigílio Neto. Essa é mais uma etapa obrigatória do processo, no qual a Prefeitura de Manaus, como poder concedente, confirma a anuência após comprovar as condições legais e técnicas da empresa para a conclusão do processo de aquisição do sistema concessionário de captação, tratamento e distribuição de água na cidade de Manaus. Os processos foram analisados pela Procuradoria-Geral do município para garantir a legalidade de todo o trâmite jurídico. Também foram analisadas todas as condições técnicas da empresa de cumprir o contrato firmado para a prestação dos serviços de acordo com as exigências da Prefeitura de Manaus. Segundo o prefeito Arthur Neto, as expectativas são grandes com a nova concessionária do serviço, já que a mesma acumula grande experiência nessa área. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou nesta segunda-feira a confirmação de mais 10 casos de sarampo em Manaus. Com isso, sobe para 16 os casos confirmados da doença na capital. Outros 173 casos suspeitos notificados em Manaus seguem em investigação, de acordo com dados da Sala Estadual de Resposta Rápida para surto de sarampo no Amazonas. O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, reforça que Manaus está em campanha de vacinação, tendo como público-alvo as crianças. Até o dia 20 de abril, Manaus continua com a campanha de imunização para vacinar crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Polícia. Pelegrini, além dos crimes já citados por nós aqui, parece que outro crime aconteceu ainda há pouco no bairro da Compensa. Vamos checar. Paulo Guerra, nós também já recebemos essa informação, mas como você sempre nos orienta a trabalharmos somente com dados oficiais, é isso que nós já estamos em busca, Paulo Guerra, e ainda nessa edição do Jornal da vamos trazer essa informação, se houve ou não houve um outro homicídio no bairro da Compensa. Então vamos seguir com o noticiário, contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra, a gente vai começar dizendo que um detento fugiu do Dagmar Feitosa. Ele não teve o nome divulgado, Paulo Guerra, foi lá no Centro Social Dagmar Feitosa ontem à tarde, né? Ele estava chegando de uma consulta médica e fugiu pelo portão da instituição. Houve um lapso lá da segurança e esse rapaz acabou fugindo, ele que estava lá cumprindo pena por roubo majorado, conforme esse juiz, o jovem estava internado no Dagmar Feitosa há 8 meses, recebia tratamento ortopédico e estava ruim da perna. Imagina se ele tivesse bom, ele conseguiu fugir lá do Dagmar Feitosa, ruim da perna, com o negócio lá no pé, no joelho, e ainda assim conseguiu correr mais que a segurança do Dagmar Feitosa. Há quem diga que é mais fácil você se livrar da segurança do Dagmar Feitosa que de uma mulher ciumenta. Uma mulher ciumenta vigia mais que os porteiros lá do Dagmar Feitosa. O negócio tá frouxo, o pessoal fugindo pelo portão da frente do Dagmar Feitosa. Quando o Dantas estava por lá, não tinha essas paradas, rapaz. O cara fugiu pelo portão da frente no Dagmar Feitosa. Uma adolescente de 14 anos foi apreendida. Ela é suspeita de participar de um assalto a um posto de gasolina na Avenida Tefé, no bairro da Cachoeirinha. E de acordo com a polícia, ela, com mais outros, renderam os funcionários e roubaram R$165 do estabelecimento. Durante a fuga, a menor foi capturada e detida por populares. E os demais suspeitos conseguiram fugir.
Só a cunhantanha do mal é que foi presa foi presa não, Ave Maria, foi detida pelos populares e posteriormente entregue à polícia. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Civil prendeu 2 homens em uma embarcação no porto de Manaus, na Manaus Moderna. Com eles foram apreendidos 15 quilos de skunk. Eles já estavam prontos para deixar a cidade e espalhar a droga também pelo interior. E a polícia rapidamente chegou ao local. Parabéns aí à Polícia Civil. Foi a Polícia Civil que fez a apreensão e mais um grande trabalho dos policiais aí da Polícia Civil que vem desempenhando muito bem os seus papéis aí durante todo o dia e também à noite. A gente vê aí a Polícia Civil trabalhando nas ruas da cidade, bem como a Força Tática, as demais cicões aí que tem tirado bandidos de circulação. Mas ainda assim, o número de assaltos é assustador em toda a cidade. Está faltando também policiamento na área central da cidade. Já não é a primeira vez que nós repassamos aí o clamor da população da área central da cidade. Teatro Amazonas, em todo o entorno do Teatro Amazonas, virou lugar de vagabundagem. É consumo de drogas na cara de pau, é roubo, é cheiracola, é assalto, é tudo que não presta. A polícia militar precisa dar uma resposta, principalmente policiais da 24ª SICOM, que o negócio tá frouxo, é muito assalto ali no Largo de São Sebastião, nas escadas do Teatro Amazonas, a 10 de julho, também ali até a Getúlio Vargas. O negócio não é fácil, está precisando muito de policiamento. Alô, o Coronel Cavalcante, subcomandante geral da Polícia Militar, tem que dar um jeito naquela área central da cidade. Pronto socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo em toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, mas foram apenas ferimentos leves, ele não corre risco de morrer. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, o plantão foi considerado tranquilo. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida por volta de 19h30. O motoqueiro vinha em alta velocidade, ele vinha pilotando seu cavalo do cão, acelerou demais e acabou perdendo o controle da máquina. Ele rebolou pelo asfalto, a pele foi ficando no asfalto, ele foi ficando todo ralado, foi atendido e levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde está fora de perigo. Olha a faca! Um homem foi ferido a facadas na área da zona leste da cidade. As primeiras informações dão conta de que ele se meteu em uma briga de bar. Os dois estavam bebendo cachaça. Tanto ele, a vítima, quanto o que deu a facada. As informações dão conta de que eles estavam bebendo, o papo estava que era uma beleza, estavam rindo, até que houve um desentendimento e um deles sacou uma faca. O pessoal ainda gritava: olha a faca, seu José! Olha a faca, seu José! Seu José não ouviu. Seu José não ouviu e levou-lhe uma violenta facada na costela. Esse negócio de beber com coleguinha tem que ter cuidado. Eles bebem, depois acabam se desentendendo e acabam na faca. Isso aconteceu num bar localizado no bairro Jorge Teixeira. E por isso que tem muita gente que não bebe mais em bar, em barzinho, procura beber em shopping. Tá cheio de cachaceiro de shopping. Também na sexta-feira eles se dão aos desfrutes na cachaça, os homens chiques e intelectuais da cidade.
E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia militar na rua, polícia civil na rua. E ainda assim, assaltos continuam acontecendo. Um assalto, um roubo de celular aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Uma mulher teve o terceiro celular roubado. Somente de dezembro para cá, 3 celulares já foram roubados dessa mulher. E ela, mais uma vez, foi vítima aí da ação de bandidos. No primeiro ela fez o BO, no segundo também, do terceiro em diante ela perdeu a esperança. Segundo ela, fez somente cancelar o chip, porque não aguenta mais ser tão roubada, ter seus celulares roubados aí na cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Daqui a pouco você vai saber do IML, porque eu ia esquecendo do Platão Araújo. No pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de golpe de faca, levou três facadas pelo corpo, entrou agonizando entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Ele ainda não foi identificado, nem tampouco sabemos dizer quem foi que deu-lhe as 3 facadas nesse homem que deu entrada à noite de ontem no pronto-socorro Platão Araújo. E mais do Platão Araújo. O homem deu entrada por volta de 21h30 com vários tiros espalhados pelo corpo. 2 deles levou tiro nas nádegas. Tudo aconteceu no conjunto Nova Cidade. Esse homem deu entrada entre a vida e a morte e continua a agonizar. Ele está no bico do urubu, no pronto-socorro Platão Araújo. Uma mulher também deu entrada vítima de arma de fogo. Ela levou tiros na área da zona norte da cidade. Deu entrada também com 2 tiros na barriga e o estado dela requer cuidado. Foi agitadíssimo o plantão no pronto-socorro Platão Araújo, localizado no coração da zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e um rabo de arraia. As primeiras informações dão conta. Ninguém quis falar muito pelo caso, ninguém queria dizer muito. Aí eu pensei, aí tem. Aí eu dei uma de enxerido, fui perguntando dali, perguntando acolá, até que me contaram. Trata-se de uma confusão por triângulo amoroso. Um homem, mais uma vez, aconteceu de novo. Um homem estava de tocaia. Ele estava desconfiando que sua mulher o passava para trás. Ele estava mexendo no celular de sua senhora. Rapaz, isso dá uma confusão. Ele foi ver o celular da senhora dele e viu que ela trocava mensagens com outro homem. Daí então, ele começou a fazer aquela investigação. Ele começou a ficar de tocaia, até que viu o que não queria ver. A mulher dele saiu de casa por volta de 15 horas e se jogou nos braços de um outro homem. Ele foi tomar satisfação e acabou apanhando e apanhando muito do namorado da mulher, do amante da mulher dele. Se você descobrir que sua mulher tem outro, vai embora de uma vez. Porque se for tomar satisfação é arriscado, além do chifre, pegar uma pisa. E foi o que aconteceu lá na área do conjunto Cidade Nova. Um homem viu a mulher dele nos braços de outro homem, foi dar uma de valentão e acabou levando uma pisa. Agora sim! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Ontem pela manhã, o garotinho Valdir Correia tomava conta da audiência no Rádio Amazonense. Ele é campeão da audiência no horário dele, e naquele momento chegava a informação no programa do Valdir que um homem boiou entre as canoas lá no bairro Puraquequara. Até o presente momento ele não foi identificado. Naquela ocasião do programa do Valdir,
Mas não sabíamos se ele havia morrido por espancamento ou por afogamento, mas veio a informação que foi por afogamento e ele boiou e até o presente momento não foi identificado. BR-174. Lá na BR-174, um homem foi encontrado morto. Era por volta de 9h30 da manhã, quando mais uma vez chegava a informação no programa do Garotinho que um homem havia sido assassinado na BR-174. Ele foi praticamente decolado e levado ao Instituto Médico Legal ainda no final da manhã de ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Um mototaxista foi barbaramente executado a tiros e tudo aconteceu assim. Era começo da noite de ontem. A maioria das pessoas assistia a televisão, mais uma maldade de Sofia. A maioria das pessoas assistia a novela. Nesse mesmo momento, um mototaxista estava à espera de passageiros em frente a uma borracharia no conjunto Nova Cidade, quando de repente apareceu outra moto. Nessa moto estavam 2 ocupantes, o piloto e o da garupa. Rapaz, esse da garupa estava dominado pelo espírito da morte, pulou da garupa da moto, sacou uma arma que estava na cintura, olhou bem na cara do mototaxista, que disparou 1, 2, 3, 5 balaços no corpo da vítima, que morreu na hora, lá no conjunto Nova Cidade, nas proximidades da Caixa d'Água. A morte está sendo investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. As primeiras informações dão conta de que pode se tratar de um acerto de contas, já que nada foi levado, nenhum pertence foi levado do mototaxista que foi assassinado. Uma pessoa morreu no bairro Santa Inês. Agressão física e tiros foi na noite de ontem. Até o presente momento não se sabe a identidade da vítima. Sabe-se apenas que nada foi levado dele. As pessoas, os bandidos, o assassino chegou com um único objetivo: matar a vítima. E assim o fez. É mais uma morte no bairro Santa Inês. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! No centro da cidade, um homem morreu a facadas. Foram 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 facadas pelo corpo. Conversava com Hamilton Cabral agora pela madrugada e ele me dizia: Pellegrino, Pellegrino, como é que escapa com 12 facadas? É que o Hamilton fala fino durante a madrugada. Ui. E ficou assustado com esse crime aí na área central da cidade. Morte no bairro Armando Mendes. Um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4, 6 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver com o tráfico de drogas. Nada foi levado desse homem e ele ainda não foi sequer identificado. O crime aconteceu nas proximidades da rotatória do bairro Armando Mendes, a famosa rotatória da Samsung. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Loto Fácil, o concurso 1650, sorteou as dezenas 03, 04, 05, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 22 e 25. Ninguém acertou as 15 dezenas. Com 14 acertos, foram 364 apostas, cada uma leva R$1.583,01. 13 acertos foram 14.308 apostas ganhadoras com premiação de R$20. Devido a problemas no ambiente tecnológico de processamento de loterias, a realização do sorteio e apuração do resultado do concurso 4.656 da Quina será realizado somente hoje, a partir das 11 horas. 6 horas e 35 minutos. Esportes. O meio-atacante Everton do Flamengo está muito próximo de ser anunciado como reforço do São Paulo. O tricolor paulista fez nesta segunda-feira o depósito de R$15 milhões referentes à multa rescisória. O Corinthians já está em território argentino para a disputa da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O clube aterrissou no Aeroparque Jorge Newbery no final da tarde desta segunda-feira e rumou para o hotel onde ficará concentrado para a partida desta quarta-feira contra o Independiente da Argentina, às 21h45 no horário de Brasília, na casa do adversário. Os jogos que complementaram a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Morumbi, o São Paulo derrotou o Paraná por 1-0. No Rio, o Botafogo empatou com o Palmeiras 1-1. Campeão paraense em cima do Paysandu, o Remo estreou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série C na noite dessa segunda-feira. Na Arena da Floresta, em Rio Branco, o Leão caiu por 1-0 diante do Atlético Acreano. Os jogos de hoje. 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, vão se enfrentar Boa Esporte e Fortaleza. Às 21h30 jogam Curitiba e Atlético Goianiense. Libertadores da América. Às 21h30 jogam Cerro Porteño e Grêmio. Ainda Milionários e Deportivo Lara. Às 19h15 jogam Defensor e Monagas. Últimas notícias. A cantora Dona Ivone Lara, de 97 anos, morreu ontem à noite no Rio por conta de um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. Ela estava internada desde a sexta-feira, data em que completou 97 anos, no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva da Coordenação de Emergência Regional no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O corpo da sambista será velado nesta terça-feira na quadra da Escola de Samba Império Serrano. Morreu nesta segunda-feira, aos 86 anos, o economista e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, Paul Singer. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. De acordo com o hospital, ele morreu às 20h10. A capitalização, venda de parte das ações para investidores privados da Eletrobras só ocorrerá após a autorização do Congresso Nacional, disse ontem o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Após reunião com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, Marum disse que o governo continuará empenhado em editar um decreto ou outro dispositivo para dar continuidade aos estudos sobre a venda de ações da empresa, sem passar por cima das competências dos parlamentares. Para 77% dos brasileiros, violência e corrupção afetam a educação no país. A reportagem é de Marquesan Araújo. 2 dos principais problemas enfrentados pelo Brasil, a corrupção e a violência, estão diretamente ligados à baixa qualidade da educação, na opinião de 77% dos brasileiros. É o que revela uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, em parceria com o Todos pela Educação. De acordo com o balanço, quanto maior o nível de escolaridade dos entrevistados, maior a percepção sobre a relação entre a educação e os níveis de violência. Pessoas com pelo menos a 4ª série completa, por exemplo, representam 71% dos que acreditam na conexão dos dois aspectos. Esse índice sobe para 82% quando a pergunta é feita para quem tem ensino superior. Para a coordenadora de projetos do Todos pela Educação, Vanessa Souto, essa convicção dos brasileiros se remete ao fato de que, com um aumento na qualidade da educação escolar e um comprometimento maior das instituições de ensino, diminuiria o espaço para a violência. As pessoas entendem que uma educação de qualidade traz maiores oportunidades a essas crianças e jovens. Então, uma educação de boa qualidade permite que as crianças e jovens, quando saírem da escola, estejam com aprendizagem adequada, concretizem os seus projetos de vida. E isso, com certeza, ajuda a reduzir a questão da violência, porque mais pessoas estarão empregadas, mais pessoas terão uma renda melhor. O balanço aponta ainda que 6 em cada 10 brasileiros concordam total ou parcialmente que a corrupção no Brasil decorre da falta de estrutura na educação. Na avaliação do diretor-geral do Senai, Rafael
Rafael Lucchesi, os brasileiros atribuem essa ligação à falta de uma gestão mais comprometida que deve partir principalmente dos governantes. A população tem uma percepção clara de que há problema de gestão na escola, então o problema não é só alocativo, mas sobretudo gerir melhor os recursos que hoje são alocados. Certamente isso está associado a uma percepção de uma má administração da escola e da corrupção que existe na máquina pública brasileira, que é de domínio amplo. O levantamento divulgado mostra também que, em 4 anos, a insatisfação com a educação no país aumentou. Em relação às escolas públicas, cerca de 26% dos entrevistados consideram o ensino no nível médio como ruim ou péssimo. O deputado Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, titular da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, acredita que o cenário poderia ser outro se os professores fossem mais valorizados. Não há educação sem professores motivados. São professores que geralmente lecionam por vocação, fazem isso com muito esforço e dedicação, mas que são mal remunerados. A pesquisa feita pela CNI, juntamente com Todos pela Educação, foi realizada pelo Ibope Inteligência. Os entrevistados foram ouvidos entre os dias 15 e 20 de setembro de 2017 em 126 municípios brasileiros. Reportagem Marquesan Araújo. 6h43. Após um trabalho de revisão de benefícios sociais concedidos pelo governo federal, 422 mil serão cancelados, e sendo 228 mil auxílios doença, 43 mil aposentadorias por invalidez e 151 mil benefícios de prestação continuada. O trabalho de revisão de benefícios vai continuar até o fim do ano. O anúncio foi feito ontem em Brasília pelos ministros do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, do Planejamento, Esteves Colnago. Diversos benefícios de programas sociais estão sendo revisados pelo governo federal para verificar se os beneficiários ainda cumprem os requisitos apresentados no momento da concessão do auxílio. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, o objetivo é revisar 1,8 milhão de benefícios entre auxílio doença e aposentadoria por invalidez. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, disse nesta segunda-feira que o governo ainda está avaliando o reajuste do Bolsa Família neste ano. Colnago falou sobre o assunto após anúncio de revisão de benefícios sociais. Há 2 semanas do fim do prazo, cerca de 3/5 dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o fisco. Até às 17 horas de ontem, a Receita Federal recebeu 12.157.032 declarações do imposto de renda pessoa física. O total equivale a 42,2% dos 28,8 milhões de documentos esperados para este ano. O prazo para a entrega da declaração começou em 1º de março e vai até às 23h59 do dia 30 de abril. A Prefeitura de Caracas lançou sua própria moeda batizada como Caribe para conter a desvalorização do Bolívar, divisa oficial da Venezuela, e combater a crise econômica do país, garantindo que a população possa adquirir alimentos da cesta básica com preços justos. A inflação anualizada na Venezuela atinge 8.878,1%. O estudante brasileiro de 19 anos morreu esfaqueado no campus da Universidade de Binghamton, no estado de Nova York, no domingo à noite. João Souza era calouro do curso de engenharia e foi atacado por volta das 22h30. O suspeito de ser o autor do crime foi preso ontem. Em entrevista coletiva, o promotor do distrito de Brum, Steve Cornwell, disse que o suspeito também é um estudante da universidade. O comunicado da universidade afirma que o crime não parece ser um ato aleatório. A Assembleia Nacional de Cuba elegerá o sucessor de Raul Castro durante uma sessão de 2 dias, segundo informaram nesta segunda-feira a imprensa oficial e o parlamento. Embora a reunião inicial estivesse convocada somente para quinta-feira, 19 de abril, ela começará na quarta, dia 18. A decisão de adiantar o começo da sessão constitutiva da 9ª legislatura da Assembleia Nacional é adotada para facilitar o desenvolvimento dos passos que requer um fato de tal transcendência. Se não houver surpresas, a Assembleia deverá eleger como sucessor de Raul, o número 2 do governo, Miguel Díaz-Canel, de 57 anos, um civil de uma nova geração que nasceu depois do triunfo da Revolução em 1959. Os investigadores da Organização para a Proibição de Armas Químicas confirmaram ontem que por problemas de segurança ainda não conseguiram entrar em Duma após o suposto ataque químico naquela região. Segundo a embaixada da Rússia junto ao organismo, os enviados da OPAC entrarão na cidade na quarta-feira para investigar o suposto ataque químico. Esperamos a chegada dos especialistas do OPAC na quarta-feira, disse uma autoridade russa em entrevista coletiva na embaixada em Haia. Para os Estados Unidos, a Rússia pode ter visitado o local do suposto ataque químico e manipulado as evidências, afirmou nesta segunda-feira o embaixador
senador americano. As defesas antiaéreas da Síria interceptaram hoje vários mísseis de origem desconhecida, segundo informações de veículos de imprensa oficiais e ativistas. A agência oficial SANA informou pelo Twitter que diversos mísseis atacaram durante a madrugada as zonas rurais da província de Homs, no centro do país, e que eles foram interceptados pelas defesas antiaéreas. Segundo a organização não governamental Observatório Sírio de Direitos Humanos, as explosões foram ouvidas em zonas rurais do sudeste de Homs e na região de Al-Kalamun, ao norte de Damasco, e esteiras foram vistas nos céus das duas áreas. O Partido Solidariedade lançou nesta segunda-feira na capital paulista a pré-candidatura do ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, à presidência da República. Segundo ele, sua candidatura pretende buscar a união nacional em torno dos grandes interesses do país. Aldo destacou que vê como necessária a junção das forças políticas da direita e esquerda em prol do Brasil. A juíza Carolina Moura Lemos, da 12ª Vara de Justiça Federal de Curitiba, autorizou ontem a visita dos senadores da Comissão de Direitos Humanos do Senado na Superintendência da Polícia Federal para verificar as condições da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros presos. O ex-presidente está preso na sede da Polícia Federal desde o dia 7 de abril. A vistoria está marcada para esta terça-feira. As contrarrazões apresentadas pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo relativo ao triplex no Guarujá, o Ministério Público Federal pede que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negue os embargos dos embargos. Os embargos dos embargos estão previstos para serem julgados nesta quarta-feira pela 8ª turma do Tribunal em Porto Alegre. É o último recurso que a defesa pode ajuizar em segunda instância. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a defender nesta segunda-feira a possibilidade de executar pena de prisão após condenação em segunda instância e a redução do foro privilegiado para políticos e autoridades nas cortes superiores. Durante palestra num congresso da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela disse que tais medidas reforçam a autoridade dos juízes de primeira instância e dos tribunais de segunda instância. E o STF decidiu hoje se torna Aécio Neves réu por corrupção e obstrução de justiça. O senador é acusado de pedir propina de R$2 milhões ao empresário Wesley Batista em troca de favores políticos e também de tentar atrapalhar a Lava Jato. A decisão caberá aos 5 ministros que compõem a primeira turma da corte. Essa segunda, o tucano se disse vítima de enredo preparado e pediu acesso às provas do processo. Está na pauta da segunda turma o julgamento de validação da decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu a inelegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres. 6h50. A chuva de meteoros Líridas, que se originou nos detritos do cometa Tasker, acontece toda a segunda quinzena de abril. As atividades, segundo o Instituto Exos Science, ocorrem até o dia 30 deste mês, com um pico no próximo domingo, dia 22. Nesse período mais intenso, serão de 10 a 20 meteoros por hora, uma média de 18 nas últimas passagens. Os observadores do Exos dizem, no entanto, que essa chuva é mais visível no hemisfério norte. Por isso, as regiões norte e nordeste do Brasil poderão ver melhor o fenômeno. O melhor horário para a observação é após a meia-noite, pouco antes do amanhecer. Fragmentos da Líridas podem penetrar na atmosfera sem qualquer risco e provocar um brilho intenso que pode parecer como uma bola de fogo. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Brasileiro é morto a facadas em Universidade de Nova York. A Folha de São Paulo. Governador de São Paulo desiste de decreto para tirar a Polícia Civil da segurança pública. O Estado de São Paulo. Justiça autoriza 42 testemunhas a depor em processo contra aliados de Temer. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. MTST e Frente Povo Sem Medo deixam triplex que motivou prisão de Lula. Valor econômico. Morre aos 86 anos Paul Singer, economista e fundador do PT. Estado de Minas. Em primeira manifestação do cárcere, Lula disse que continua desafiando a Lava Jato. Jornal do Comércio no Recife. Lutei muito com o tubarão, diz homem que foi atacado em Piedade. Fortaleza Diário do Nordeste. Grupo buscava manipular a fiscalização sobre os presídios no Ceará, aponta a investigação. Porto Alegre, 0 hora. Impeachment do prefeito de Caxias do Sul é rejeitado na Câmara de Vereadores. O Brasil Econômico. A inflação oficial de 2018 deve ser de 3,48%, aponta Boletim em Foco. Edições impressas locais. Vamos começar com o centenário Jornal do Comércio. Demissões têm queda de 32% no polo industrial de Manaus. A crítica. Surto de sarampo, alerta máximo. Capital tem mais 10 casos confirmados. Em tempo. Desrespeito. Mais de 1.000 multas por estacionamento em vagas especiais.
Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Marquesan Araújo, José Alberto Zaguedeg, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.